E rapidamente nós vimos que ao analisar uma onda, a gente tem que saber diferenciar a frente de onda, crista, vale, amplitude, comprimento de onda. Claro que o comprimento de onda pode ser medido daqui até aqui, por exemplo, também, né? Ou de crista, de vale até vale, não só de crista até crista. Vejam que uma lambida faz a equação fundamental das ondas, onde frequência é o número de oscilações em uma unidade de tempo. Em 1 segundo fica hertz. E sabemos que o período, que é o tempo que demora para uma oscilação ocorrer, é 1 sobre a frequência, as duas equações mais usadas em ondulatória. A gente só tem que tomar mais cuidado na hora de classificar as ondas. A gente só falou de mecânicas e eletromagnéticas, né? Mas tem outras classificações importantes. Uma classificação importante das ondas, além da classificação quanto à natureza, a gente já citou na aula passada. Mecânicas são as ondas que são feitas de partículas vibrantes. E se precisa de partículas vibrantes, precisa de átomo. E se precisa de átomo, o átomo tem que estar no estado sólido ou líquido ou gasoso, conjunto de átomos mais especificamente, né? Ondas mecânicas. Em contrapartida, nós temos as ondas eletromagnéticas. E é fundamental que vocês lembrem todas elas, sabendo a ordem de aumento de frequência e de diminuição de comprimento de onda, já que todas elas têm a velocidade da luz no vácuo, né? Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x e raios gama, em ordem crescente de frequência, em ordem decrescente de comprimento de onda, certo? É fundamental saber disso. Elas se propagam inclusive no vácuo, em todos os meios materiais, pelo menos um pouco elas podem se propagar. Quanto à natureza foi, faltou ainda na última aula, quanto à vibração, talvez a classificação mais fundamental das ondas. Quanto à vibração, ela pode ser dita longitudinal, transversal ou ainda mista. Se o cara sabe que longitudinal significa paralelo, transversal significa atravessado, perpendicular, e misto é uma mistura, obviamente, né? Então já está entendido. Onda longitudinal é aquela cuja vibração é longitudinal à direção de deslocamento. Então o melhor exemplo longitudinal é o som, né? O som se propaga numa direção para frente, por exemplo, e as camadas de ar vibrantes vão para frente e para trás. Paralela, a vibração, a ida e vinda das camadas de ar é paralela ao deslocamento da onda. Isso é importante ser percebido. Diferente de uma onda numa corda, por exemplo, eu seguro a corda e sacudo a corda para cima e para baixo. A onda vai para frente enquanto a corda sobe e desce. Olha só como a vibração agora é atravessada na direção do deslocamento, certo? Transversal, longitudinal, transversal, simples assim. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Então, quando a onda está avançando, seja raio-x, ondas de rádio, seja o que for, os campos elétrico e magnéticos estão se intercalando perpendicularmente à direção de propagação, que é para frente, campo elétrico e depois campo magnético. Ambos são transversais. E vale a pena lembrar que eles são perpendiculares entre si também, não só em relação à velocidade da propagação da onda. Bom, onda mista o que seria? Tem então um pulso se propagando longitudinalmente e tem pulso se propagando transversalmente. A corda dá para fazer. Se eu pegar a corda e puxar e soltar ela um pouquinho, e alguém estiver segurando do outro lado, essa pessoa vai sentir esse movimento que eu faço com o barbeiro. Então existe uma onda se propagando na corda, certo? Enquanto ela saculeja para frente e para trás. Não, professor, peraí, situa, puxa e solta a corda, é instantâneo, o cara sente na hora. Não, né, gente? Não existe nada que ocorra instantaneamente nessa vida, né? O máximo que poderia ser na velocidade da luz, né? E nesse caso não é na velocidade da luz, é na velocidade do som, certo? É na velocidade do som. Então se tu puxa, isso aqui é louco, olha só que loucura. Tem uma barra de aço, beleza? Eu pego a barra de aço e puxo. Aí a sensação que dá é que a outra ponta vai ser puxada instantaneamente, né? Não, não, não. Vai demorar a velocidade do som no aço para a outra ponta se mexer. Legal isso, né? Entenderam o que eu disse? Vou repetir, essa é uma questão boa de vestibular. Tem uma barra de aço, beleza? Tudo bem? Eu pego um martelo e dou uma martelada numa ponta dessa barra de aço, certo? Essa barra de aço tem 1 km, beleza? A
sensação é que dá é que a outra ponta, 1 km para frente, vai se movimentar bem na hora que eu der a martelada, né? Na hora que eu der a martelada, os átomos todos vão para frente e se mexe a outra ponta. Mas na verdade, um átomo vai para frente, ele é feito de eletrosfera, a eletrosfera dele é maleável, tu concorda comigo? Certo? Então ele vai empurrar a camada de átomos adjacente, que vai empurrar a próxima camada de átomos, e esse pulso, que é uma onda mecânica, se propagando no aço, a martelada, tudo bem para vocês? Ela se propaga com a velocidade do som neste material. A velocidade do som no aço é 1500 metros por segundo. Quer dizer que vai demorar menos de um segundo para a ponta do outro, né, em 1 km depois se movimentar. Mas vai demorar, certo? Beleza? Então toma cuidado. Eu também, quando fiquei sabendo disso na engenharia, fiquei um pouco assustado. Porra, que merda é essa, cara? Então tem que calcular a velocidade do som para ver quanto tempo vai demorar para essa informação ser transmitida, certo? E se tu for pensar, todo o sistema mecânico ocorre isso, esse delay, né? O câmbio de um carro, quando tu troca a posição do câmbio, né, tu movimentou uma parte do câmbio, para a extremidade da engrenagem se movimentar leva um tempo, né? Certo? Por isso que nos carros mais modernos é eletrônico isso. Que aí é instantâneo, é quase instantâneo, na verdade. Ainda assim demora 0,001 segundo para trocar de marcha. Mas só para apertar a borboleta do carro, tem um sistema elétrico lá que quase instantaneamente troca a marcha, né? Bem diferente. Tá, mas só uma questão prática, só por curiosidade. Se explode uma bomba a 5 km daqui, por exemplo, a vibração na Terra vai chegar antes do som? Com certeza. Com certeza. Porque falasse que demora a velocidade do som para vibrar. No material, eu fui bem claro. Tu está comparando a velocidade do som na Terra com a velocidade do som no ar. Certo? No chão tem que vir mais rápido, porque a velocidade do som, né, no solo se propaga mais rápido do que no ar. Certo? Porque é material sólido, é isso aí mesmo, show de bola. Galerinha, olha só, quanto a vibração fechou. Vamos para outra classificação. Quanto à propagação. Se eu estou estudando uma onda numa corda, eu posso dizer que a onda se propaga em apenas uma direção, unidimensional. Se eu estou estudando uma onda que se propaga na superfície de um lago, é uma onda bidimensional. Se eu estou estudando o som, por exemplo, que sai da minha boca agora, eu perceberia que ele se espalha nas 3 direções, então é uma onda tridimensional, bem óbvio. Última classificação mais rara e não menos importante, a UFSC volta e meia pergunta, e a maioria da galera nem viu isso. Quanto à frente de onda. Quanto à frente de onda, eu tenho que ver a região perturbada, a região não perturbada, e ver o que separa essas regiões. Se é um ponto que separa essas regiões, é uma frente de onda pontual. Se é uma linha que separa essas regiões, é uma frente de onda linear. E se é uma superfície superficial. Dentro dessa linear ou superficial pode haver subclassificações. Linear reta, linear circular, linear irregular, superficial plana, superficial esférica. Vamos aos exemplos para ficar claro? Ué, a onda na corda é a pontual. Região não perturbada da corda, região perturbada da corda, região que separa a parte perturbada da parte não perturbada, ponto, região pontual. Tranquilo? Faz sentido? Eu poderia fazer o seguinte, pegar uma piscina e começar a jogar um rio lá, né, tá bem paradinho o rio ainda, eu começo a jogar toras para transportar pelo rio como se faz, né, nas madeireiras. Aí eu vou jogando uma, duas, aí eu vou formar cristas, logo vão ter vales, né? Crista, e aqui o rio ainda está lisinho. Aqui já começou a cair as madeiras, está perturbado o rio nessa região, tem ondas já, tudo bem para vocês? O que separa a parte não perturbada da parte perturbada é uma linha, né? Ainda não é aquilo ali a frente de onda não, aquilo ali é a crista. A frente de onda está um pouco mais à frente, né? Ó, a frente de onda está aqui e a crista está ali. Eu representei para quem está olhando de cima a crista, né? A frente de onda estaria numa linha imaginária um pouquinho mais à frente. Certo? Que separa a parte perturbada da parte não perturbada, já que é uma linha, frente de onda, linear. E é uma linear reta nesse caso, né? Diferente de eu pegar um lago, espelhado e jogar uma pedrinha aqui. Vai formar crista, vale, crista, não é isso? É uma, ó, a parte não perturbada e a parte perturbada é uma linha que separa.
certo? E agora é uma linha circular, frente de onda linear circular. Olha que bonito. Mas tipo, do lado da onda tu vê um ponto, mas na frente dentro de uma reta. Exatamente. Então assim, ó, por isso que quando eu represento uma onda na água desse jeito, eu estou analisando só a lateral dela. Nesse caso, se tu for classificar a frente de onda, tu vai te perder. Porque tem que lembrar que na água é isso aqui que está acontecendo. Concorda comigo? Tudo bem? Tá, então assim, quando eu represento a onda na água deste jeito, eu estou fazendo uma simplificação. Se eu for classificar a frente de onda desta maneira, com esta perspectiva, um minutinho, porque a frente de onda seria linear. E aí eu estou classificando como pontual. Mas naquela hora que eu fiz esse desenho aqui, eu estou representando a onda na corda. Aí é uma corda mesmo. Aí é claro, a gente poderia filosofar, pô, mas espera aí, uma corda, se tu for analisar, ela tem uma certa espessura. Né? Não, mas aí a gente fica muito filósofo já, né? Vamos ser mais prático ali. Dá para desprezar a espessura da corda nesse caso. Mas parabéns, então na hora de representar uma onda, se o formos fazer lateralmente, a gente tem que tomar cuidado para não classificar a frente de onda erroneamente. A gente tem que olhar a onda de verdade para classificar a frente de onda. Superficial. Exemplo da explosão, né? Para quem já viu lá na supercâmera uma explosão ocorrendo e uma bolha, né, de destruição se espalhando em volta da bomba, tu vê que é uma esfera, cara, uma esfera bem perfeita, assim, que separa a parte não destruída ainda pela vibração da bomba, da parte já destroçada pelas vibrações da bomba. E outra, tu vê as diferentes ondas, tá? Quando tu vê essas filmagens, tu vê que primeiro vem uma onda pelo solo, e depois vem uma onda de destruição pelo ar. Bem legal mesmo de ver. E se tu não viu ainda, vai lá no YouTube e digita explosão câmera lenta. Pronto, tu vai ver várias explosões, desde bomba atômica até bombas, né, de pólvora. Bem interessante, bem chocante até. Bom, imagine que estamos na água aqui então, mergulhados na água com nossos equipamentos de respiração e uma dessas paredes é móvel e a parede vai e vem, vai e vem. Nós, embebidos nesse líquido, sentiríamos, né, esse vai e vem. Seria até gostoso. Que delícia. A galera de lá vai demorar a perceber um pouco mais do que nós esse vai e vem, né? Se aquela parede começou, em determinado momento, antes a água estava parada, a parede começou. Então nós primeiro vamos começar a sacolejar, logo eles, e logo depois eles todos vão entrar no sacolejo aqui, tudo bem? O que está acontecendo? Tinha uma hora ainda que nós já estávamos sacolejando, ou seja, a onda já chegou nessa região, mas eles ainda não, certo? E o que separa a região perturbada da região não perturbada? Uma frente de onda plana, né? Nesse caso, é uma superfície. Então eu acabei de mostrar para vocês que a frente de onda superficial ela pode ser uma esfera, certo? Vibrante, ou pode ser sim plana. Eu posso obrigar que a onda tenha uma frente plana. Isso pode acontecer, superficial plana. Então bem rara essa classificação, vai que a gente dá sorte, né? E revisa isso logo antes do vestibular. Isso ia fazer uma diferença, sem dúvida. Pessoal, já que a gente classificou agora as ondas em vários tipos de classificação, vamos avançar e falar um pouquinho de fenômenos ondulatórios. Na última aula já tinha entrado neles, né? Fenômenos ondulatórios. Tentar ser o mais rápido possível aqui para revisá-los e falar daqueles que ainda não falei. A absorção, a onda é absorvida, perde energia, a amplitude diminui. E cuidado, a frequência se mantém constante até o último suspiro. E se a onda não mudar de meio de propagação, até o comprimento de onda continua constante, só a amplitude diminui. Tipo, no som, a onda do som, tipo, nos sólidos ela é mais rápida. Então, tipo, se ela vai ser absorvida pela parede, ela vai perder energia, mas vai ser mais rápido do mesmo jeito ou não? Não necessariamente. Tá? Então, por incrível que pareça, às vezes, pensa bem, quando eu estou produzindo uma onda no ar, o movimento do ar ele é muito mais errático, certo? Então, a chance de uma partícula dessa sair do movimento adequado e perder energia de outra maneira é grande. No aço, as partículas estão vibrando, mas de maneira mais organizada e mais concisa. Quando eu produzo uma vibração, para uma dessas partículas dissipar energia saindo do rumo é mais difícil, porque elas estão mais amarradas, então a dissipação é maior no ar do que no sólido. E aí aquela cena icônica dos filmes de faroeste, onde o bandido bota a orelha no trilho para ver na hora que o trem está chegando. Então pelo ar não dá para escutar porque a dissipação pelo ar é maior, mas pelo trilho tu já sabe que ele está chegando. Ó, se prepare, não tem os cavalos. E aí na hora que estava pintando ele já
né, começavam a correr paralelamente ao trilho para conseguir subir no trem e invadir o trem, como se fez muito, né? Galerinha, a absorção então foi reflexão, a onda atinge o meio e retorna ao meio de origem. Raio incidente e raio refletido em reta normal são coplanares, a primeira lei. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, segunda lei. Se for reflexão de ondas em cordas, com a superfície fixa, ocorre reflexão com inversão de fase. Com a superfície, com a extremidade, perdão, móvel, ocorre reflexão sem inversão de fase, lembra? Certo? Fiz errado, né? Sem inversão de fase, aqui, esse é o segundo caso. Já que pode oscilar, né? Já que a ponta pode oscilar, vai ocorrer reflexão sem inversão de fase. Se a extremidade é fixa, com inversão de fase. Refração, evidenciada pelo desvio que uma onda sofre ao mudar de meio de propagação. Primeira lei é igual à primeira lei da reflexão. Raio incidente e raio refratado e reta normal são coplanares. Segunda lei, N de chegada vezes centro de chegada igual ao N de saída vezes o centro de saída. Cuidado, é importante saber como é que se calcula o índice de refração, o N. N é igual a C, porque aí tu coloca ali C sobre VA, C sobre VB, corta os Cs e a fórmula fica aplicável não só à luz, mas a qualquer onda que refrate. Difração é a capacidade que uma onda tem de contornar um obstáculo, beleza? Para que a difração seja sensível, o tamanho da onda ou lambda tem que ser equivalente ao tamanho do obstáculo. Ou seja, não adianta comparar raio gama, que tem o tamanho de nanômetro, com uma montanha. O raio gama nunca vai difratar uma montanha que tem, às vezes, né, centenas de metros de altura, beleza? Não adianta querer comparar uma fresta de 1 centímetro com uma onda de rádio que tem 30 metros de comprimento de onda. Não faz sentido. Mas se tu pega uma onda que tem um comprimento de onda do tamanho de um obstáculo e tenta fazer ela passar por esse obstáculo, aí tu pode perceber a difração. Capacidade de contornar um obstáculo. Então podemos imaginar uma piscina. Nesta piscina a gente pode colocar uma viga que emerge da água ali, que sai da água. Então aqui está a superfície da água e tem uma viga emergindo da superfície da água. E eu produzirei ondas na superfície dessa piscina. Eu vou produzir algumas ondas. Podemos usar as toras mais uma vez, caindo toras aqui, e aí vai produzir crista, vale, crista. Quando essa onda atingir essa viga, ela não vai mais se formar completamente logo atrás da viga, por motivos óbvios, né? A água vai ser bloqueada, né? O subir e descer da água vai ser bloqueado pela presença daquele corpo. Só que logo em seguida, a onda se refaz. Alguns centímetros após a viga, a onda já está completa mais uma vez, certo? Quer dizer que a onda conseguiu, de certa forma, driblar este obstáculo. É um exemplo de difração. Se bem que o exemplo mais legal de difração é quando eu pego um obstáculo assim, ó. Deixa eu ver se está legal esse obstáculo. Aqui está o lambda, né? O obstáculo está equivalente, ó. Está equivalente, está razoável, vai difrar, está legal. Quando a onda atingir esse obstáculo, ali é uma crista que eu estou representando, quer dizer que a água subiu naquele momento. Cada molécula de água que subiu, ao descer, vai produzir uma mini onda ali à sua volta, né, no seu entorno. Então no início a galera tinha dificuldade de entender por que diabos a onda vai fazer a curva aqui em volta, ó. Mas aí a galera, observando o fenômeno microscopicamente mais de perto, percebeu que quando uma partícula vibrante está vibrando, ela está empurrando as partículas à sua volta, gerando mini ondas. Então cada ponto da frente de onda, ao saculejar, funciona como uma fonte de novas ondas. E por isso que a onda se espalha em todas as direções a partir de cada ponto. É isso. Então o que explica o fenômeno da difração, que é a capacidade de contornar o obstáculo, é o princípio de Huygens. E o princípio de Huygens é esse que eu disse. Cada frente de onda funciona como uma fonte de novas ondas. É por isso que a difração ocorre. Princípio de Huygens. Legal. Outro fenômeno importante de relembrarmos, interferência. Quando a gente fala de interferência, a gente lembra do chiado da televisão, né? Ou tu está falando no telefone, dá interferência e outra ligação se soma a tua. Mas aqui na física a gente não vai tão longe não, amigo. A gente só tem que entender que se duas ondas do mesmo tipo se encontram e for crista com crista,
O que surge no encontro é uma crista maior ainda. E qual é a amplitude resultante? Pronto, é a soma das amplitudes que se encontraram. Simples assim, interferência construtiva. Porém, se uma crista se encontra com um vale, meus amigos, o que rola? E isso é uma interferência destrutiva, e a amplitude resultante agora é a diferença entre uma e outra amplitude, nada demais. E se forem amplitudes de mesmo tamanho e uma crista atingir um vale, vai ficar no nível original da onda, uma interferência chamada totalmente destrutiva. Não quer dizer que a partir dali elas não possam continuar, tá, gente? Elas interferem destrutivamente naquele ponto, depois cada uma segue a sua vida. Eu não me conformava com isso. Eu não podia acreditar, como assim, elas morreram, como é que ela vai ressurgir? Mas não é isso, naquele momento as vibrações não aparecem, né? Mas elas continuam existindo. Bom, vale lembrar que essa história de interferência totalmente destrutiva é usada na indústria por causa da história do barulho, né? Várias máquinas iguais, cada uma produzindo o mesmo tipo de onda, já que elas são idênticas. Se tu colocar elas em posições adequadas no chão de fábrica, tu pode ir para o barulho de uma, anular parte do barulho da outra, né? E a fábrica fica muito mais silenciosa. Interferência. Caramba, se eu falei de difração e interferência, não posso deixar de citar a famosa experiência de Young, que fala desses dois fenômenos de maneira tão bacana. Pega uma fonte de luz, geralmente de sódio, o amarelo de sódio, uma luz monocromática, bem específica, faz ela passar já por um primeiro orifício bem fininho, nanométrico, sei lá, uns 400 nanômetros, de repente seria um tamanho bom. Aí a luz, né, que posso ser representada por cristas e vales dessa maneira, na hora que ela passa pelo primeiro orifício, ela já sofre a primeira difração, beleza? Assim eu já estou eliminando qualquer onda que não esteja exatamente na direção que eu quero. Uma segunda placa agora com dois orifícios nanométricos. É um orifício tão fininho que tu não enxerga olho nu, cara. Tu olha para a placa não tem nada. Tu diz, aí pega uma lupa, olha, caramba, a placa está rasgada, ela tem um furinho ali. Então um rasguinho na placa. Cada orifício desse vai ter difração da luz ocorrendo, crista, vale. Concorda que essas ondas que estão difratando nesse segundo orifício têm origem na mesma onda? Então elas são idênticas, né? Quando essa é crista, essa é crista. Quando a outra é vale também. Concorda comigo? Se eu for observar o que vai acontecer numa parede, quando essa luz bater na parede, eu vou ficar chocado. Porque bem no centro, entre os orifícios, olha o que está acontecendo. Crista com crista, vale com vale, ou seja, interferência construtiva. Então luz com luz vai dar uma luz mais forte ainda. Na parede eu veria uma franja bem larga de luz forte. Mas logo acima, olha o que está acontecendo logo acima. Uma crista encontrando um vale. É uma interferência destrutiva. E já que é a mesma onda que originou elas, tem a mesma amplitude, é totalmente destrutiva, vai virar escuridão. Luz com luz está dando escuridão. Logo acima de novo, começa de novo a dar vale com vale, crista com crista, volta a ser construtiva. E isso vai se repetindo cada vez com franjas mais finas. Certo? Poxa, se a luz anda em linha reta, nós deveríamos ter só duas marcas luminosas nas regiões onde tem a franja, onde tem o corte na chapa de aço. Mas o que a gente vê é uma franja luminosa. O que explica isso na experiência de Young são dois fenômenos. Primeiro, a difração, que é a capacidade de contornar os obstáculos, não é isso? E o segundo é a interferência. Beleza? Então a experiência de Young usa esses dois fenômenos e é muito interessante. A gente chegou até a ver uma equação para isso, certo? Só que aquela equação não tem chance da UFSC cobrar a conta com aquilo, não tem essa possibilidade. Na região norte, a galera às vezes pede mais para o norte, né? Sempre. Na região central do país eles pedem aquela equaçãozinha. Na faculdade a gente estuda essa equação e a gente estuda não só essa equação que a gente chegou a mostrar ao longo do ano, mas como se calcula a espessura de cada uma dessas malditas franjas, a distância entre uma e outra. É bem interessante, bem desafiador. Depois de interferência, não posso deixar de citar também polarização, né? O que seria polarizar uma onda? É obrigar que ela vibre em apenas uma direção. Vale lembrar que as ondas longitudinais não são polarizáveis, apenas ondas transversais são polarizáveis. Eu ainda acho que a melhor maneira de caracterizar a polarização para a galera é com o exemplo da corda. Então, pegamos a porta ali, a Ana ia ficar muito orgulhosa, o cara traz uma serra de cutico, em nome da ciência, e abre um corte assim na porta. Ó.
Beleza? Certo? Então abrimos um corte longitudinal ali na porta. E essa equipação é uma corda nesse orifício. E essa corda ela está justa aqui, ó, bem justa nesse orifício. Ela não pode ir para o lado, para a direita ou para a esquerda, só pode subir e descer. Mais uma vez, quem está segurando a corda tem um ataque apoplético e começa a girar a corda em todas as direções possíveis e imagináveis. O que acontece é que quando a corda passar por esse orifício, quem está do outro lado só vai poder ver a corda subindo e descendo. Apesar de estar ocorrendo uma loucura na corda do lado de cá, para quem está do lado de lá, a corda só sobe e desce. Então a corda, nesse caso, com orifício, funciona como um polarizador. Tudo bem para vocês? Porém, a luz, é mais difícil visualizar o que é a polarização da luz, mas também dá. Quando a gente está olhando o ambiente aqui à nossa volta, a luz que sai da lâmpada bate em vocês e inunda o meu olho, tem campos eletromagnéticos oscilantes, não é? Isso que é luz, concorda comigo? E são praticamente infinitos raios de luz que invadem meu olho. Cada raio de luz tem a sua direção de vibração. Um chega vibrando assim, o outro chega vibrando assim, ó. Tá vendo? Mudou o ângulo um pouquinho, tá vendo? O outro chega aqui assim, ó. E milhares deles, então cada um chega vibrando no seu plano de vibração. E isso não atrapalha em nada, a natureza é assim, a luz que, né, natural é assim, não é polarizada. A não ser que ela sofra reflexão na superfície de um lago. A luz que se reflete na superfície de um lago, dependendo do ângulo de reflexão, quase toda ela é polarizada. Olha que interessante. Então, quando a luz que bate no teu olho vem de uma superfície refletora, aí já está entrando luz polarizada no teu olho. E tu também não toma conhecimento disso. Tu não toma conhecimento disso. Não dá para perceber, agora, opa, luz polarizada. Não existe isso. Por que, então, fabricar um óculos que só permita que a luz que passa numa direção atravesse a lente e bloqueie completamente as radiações que não têm uma certa direção específica de vibração? Justamente para que tu consiga escolher o que vai passar pelo óculos com mais qualidade. Porque quando tu usa um óculos escuro convencional, tu bloqueia parte de todas as radiações, né? Todas elas, não interessa o plano de vibração, todas elas serão bloqueadas, parcialmente. Tudo bem? Mas vai que eu quero que parte da luz passe sem alteração nenhuma. E outra parte da luz eu quero eliminar completamente. Seria uma seleção bem diferenciada, né? Aí é que entra o óculos com luz polarizada. Que o óculos com lente que polariza a luz é mais adequado. É o que eles chamam de óculos polarizado, né? Popularmente. Mas é a lente que tem a capacidade de polarizar a luz que passa por ela. Quando o cara está usando um óculos desse, um óculos escuro que tem essa polarização na lente, ao olhar para o para-brisa de um carro, por exemplo, um dia de sol, o sol se reflete no para-brisa, não é isso? E a luz que vem para o teu olho pode te ofuscar e te atrapalhar na hora de dirigir. Quando tu coloca um óculos que polariza a luz, ele não vai só enfraquecer a luz do sol que bate no para-brisa, ele vai eliminar completamente 90% dessa radiação, que é só te atrapalhar, e só vai deixar passar uma parte da radiação, que é a parte que, que coincide com a polarização da lente. Como seria uma loteria a polarização da luz refletida coincidir com a polarização do óculos e atravessar o óculos, tu vai praticamente bloquear completamente a luz refletida no para-brisa e vai conseguir enxergar o motorista do carro, cara. Porque a luz que atravessa o para-brisa não é polarizada. Então tu vê, tá com óculos escuro convencional, tem luz batendo no para-brisa de um carro, tu olha para dentro para aquele carro, tu vai ver o sol do para-brisa do cara e vai te ofuscar. Tá com óculos escuro, tu não vai te ofuscar, mas tu não vai ver o interior do carro, tu vai ver um sol mais fraco só. E traz com óculos polarizado, tu simplesmente quase não vê o sol refletido no para-brisa e vê o interior do carro do cara com precisão e um conforto visual muito maior. Claro que isso não justificaria assim, eu agora vou dirigir, vou comprar um óculos de lente polarizada, não tem isso. Mas, se for já uma pilotagem profissional, alguma coisa desse tipo, aí já pode fazer diferença, certo? Então qual é o teste mesmo para verificar se o teu óculos polariza ou não a luz? Pega dois óculos, lembra? Coloca um sobre o outro, certo? E gira. Na hora que tu girar, vai ter que ter um ponto onde passa a luz e vai ter que ter um ponto onde não passa nenhuma luz. Se isso não ocorrer à medida que tu girar uma lente sobre a outra, e ambos os óculos têm que ter lente que polariza a luz, polarizadora, beleza? Se este fenômeno de desaparecimento da luz aqui, escuridão total, luz, escuridão total, se isso não ocorrer, é porque um dos óculos não tem lente polarizada. É um bom teste para fazer.
Se bem que quem vende um óculos que polariza a luz já faz questão de provar que ele polariza com umas brincadeirinhas que eles fazem lá na hora, certo? Mas se tu tivesse oportunidade de fazer essa brincadeira, seria interessante. Alguém pode explicar por que cargas d'água não passa a luz numa certa posição? Porque eu polariza de um no outro do tipo. É isso aí, é parecido com a ideia da porta, né? Se uma porta for cortada assim, aí a gente pega a porta da sala do lado, a Ana vai arrumar essa parte, porta a sala, beleza? Encaixa uma porta após a outra, passa a corda pelos dois orifícios, ataque epilético do lado de cá, beleza? O que vai acontecer na segunda porta? A primeira porta só vai deixar a corda vibrando de um jeito, que é justamente o sentido oposto que a outra corda deixaria passar, né? E aí a segunda porta corta a vibração da primeira que passou pela primeira, anula as vibrações, concorda comigo? Certo? Nessa situação, quando a gente usa um segundo polarizador para ver se o primeiro funcionou, a gente chama o segundo polarizador de analisador. Nome justo, né? Ele serve para analisar o efeito do primeiro. Certo? Eu te falo isso porque pode, às vezes, uma cobrança, eu acho uma cobrança idiota, mas poderia sim te cobrarem essa perguntinha aí. Então, legal, temos uma revisada em polarização. E olha que legal, e se eu faço assim na corda? O outro vai sentir que a corda está indo para frente e para trás, né? Por que agora o polarizador não interferiu? Longitudinal, tá vendo como a onda longitudinal não é polarizável? Certo? Uma maneira bacana, né, de verificar que a onda longitudinal não é polarizável. Até com a corda isso funciona. Legal. Pessoal, agora então vamos finalizar a parte ondulatória, batendo um papo sobre acústica, mas bem rápido, né, cara? Bem rápido para a gente fazer exercício que já está alinhado. A acústica é a parte da ondulatória que estuda os sons especificamente, né? E o que é som mesmo? É uma onda de que tipo? Longitudinal, mecânica ou eletromagnética? Mecânica, e só isso não é o suficiente para ser som. Tem que ser audível, ou seja, tem que ser percebida pelo ser humano. E para que o seja, tem que estar com a frequência entre 20 e 20 mil Hz, beleza? Então, onda mecânica longitudinal audível, isto é que é som. E para ser audível, entre 20 e 20 mil Hz. Galera, quando o cara estuda dessa maneira, parece que o ser humano é um robô que foi projetado para escutar entre 20 Hz e 20 mil Hz. E com 20,001 Hz não escuta. Não é assim. Tá? É para efeitos didáticos que a gente pega o número mais próximo do que a maioria dos seres humanos escuta e arredonda, para a galera gravar com facilidade, para ficar didático. Tá? Não quer dizer que o cara não possa escutar com 15 Hz. Tá? Uma pessoa pode ter uma sensação com 15 Hz. Está escutando? Não, estou escutando lá. Porra, que barulho chato, cara. Né? Os ouvidos das pessoas são diferentes, uns são mais, né, capazes do que outros, então pode acontecer sim. 22 mil Hz, professor, pode dar problema, pode se incomodar com esse barulho, mas a maioria das pessoas não conseguiria perceber, principalmente quando vai ficando mais velha, o sistema auditivo vai perdendo a sua capacidade, principalmente para frequências altas, e aí tem aquele famoso apitinho, né, que o jovem escuta e que a pessoa mais velha não escuta, aquele maldito apito do celular. Como é que eu fabrico uma merda daquela, né, cara? Eu vou fabricar, pô, era uma febre, lembra daquilo? Era uma febre que a gente não conseguia dar aula por causa daquela merda. Ficava procurando quem é, e todo mundo tinha, né? Aí o filho da mãe parava, o outro começava. Imagina quantos professores não perderam a razão, né, em função disso. Galera, olha só, esse aqui é o som. Quem é esse aqui então? Infra, quase, som. Concorda comigo? Se aqui fosse luz, infravermelho, ultravioleta. Como aqui é som, infrassom, ultrassom. Infrassom tem aplicações médicas, geralmente para, né, o cara está com algum machucado, o cara bota o aparelhinho de infrassom para vibrar a região e estimular a circulação sanguínea, e aí então a cura é mais rápida. Ultrassom, as aplicações são diversas, né? Desde o ultrassom que se conhece para o bebezinho, para olhar o bebezinho, ver a saúde do bebezinho, e hoje em dia qualquer dorzinha abdominal que tu tenha, né, o médico vai lá, ultrassom, que ele consegue enxergar os órgãos, né, mais ou menos, pelo menos, os órgãos que não tem espaços vazios, né, como o pulmão e o estômago, aí pulmão e estômago são outros exames a se fazer. Então o ultrassom tem essa aplicação médica incrível, que tem salvado, né, milhões e milhões de vidas todos os anos. Ultrassom na indústria também é muito utilizado, né, os aviões têm sua manutenção feita com ultrassom, para ver se tem trincas nas partes estruturais, para ver se está na hora de fazer manutenção ou não. Qualquer carro que a gente usa ultrassom na hora da montagem das peças, para ver se tem trincas internas, antes de perderia na montagem.
entre outras. O som, galerinha, quando a gente está falando de som, tem algumas características importantes para falar. Primeira coisa, a altura. Cuidado, gente, a altura não é o volume que a gente fala no dia a dia. A altura é igual a frequência. Ou seja, o que é um som alto? Frequência alta é o som agudo, beleza? O que é o som baixo? É o de baixa frequência, ou seja, o som grave. É isso aí. Lembra do baixo da banda? Lembra? É ou não é um som grave? Né? Então ele é chamado de baixo porque ele emite um som baixo. Tá beleza? Então é uma boa maneira de lembrar que a altura é frequência. Cara, provavelmente no teu vestibular vai ter uma questão de acústica. E se eles continuarem com a mesma mania, vai ter uma alternativa que vai falar: som alto é aquele de grande intensidade. Tá? Não é. Está errado. Certo? Eu posso ter um som altíssimo com meio decibel, tá beleza? Super pouco intenso. Então, cuidado, intensidade é o que a gente pode chamar de volume lá no aparelhinho, certo? É o volume. E essa intensidade, sim, é que vai medir quanto de energia sonora eu estou emitindo com o passar do tempo, beleza? Na verdade, aqui não é energia não, perdão, é potência. Potência é energia sobre tempo. E aqui, na verdade, é potência sobre área. Potência sobre área. Por que sobre área? Porque, poxa, se eu estou com um aparelho de som emitindo barulho em uma certa região, se eu estou próximo do aparelho, aquela potência está diluída numa esfera onde eu estou. Se eu estou longe do aparelho, aquela mesma potência agora está diluída numa esfera muito maior. Agora a minha orelha está posicionada numa região que tem menos watts por metro quadrado. Então a intensidade sonora vai ser menor. Por isso que tu deve escolher sempre um lugar bacana para ficar quando vai num grande show, né? Nem colado na caixa de som para não ficar surdo, no show que tu mais gosta, e nem lá na PQP para tu não conseguir escutar direito. Tem que ter realmente uma potência sonora razoável para valer a pena o show ao vivo, né? Senão tu escuta em casa o DVD do artista. Intensidade. O problema, galera, é que a maior intensidade audível pelo ser humano antes de começar a chorar de dor é 1 watt por metro quadrado. E a menor intensidade audível é 10 na menos 12 watt por metro quadrado. 10 na menos 12, amigo. Olha como é raro a gente usar potências tão pequenas, né, cara, na física, né? Até agora a gente usava o nano, às vezes, para capacitor, né, que é 10 na menos 9. Depois desse é pico. Então, 1 picowatt por metro quadrado a gente pode escutar. É o equivalente a uma agulha caindo lá no cantinho da sala, né, a sala em silêncio, escuta a agulha caindo. Eu fazia a brincadeira do giz cair, né? É ridículo, o giz cai de 1 centímetro, a galera escuta. Certo? Então a gente tem uma capacidade auditiva bem fina. Se bem que existem animais com uma capacidade infinitamente superior à nossa, né? Isso, claro, acontece. Bom, então para evitar essa maneira feia de medir intensidade sonora, a gente criou uma ideia chamada nível de intensidade sonora. Que é usar uma escala logarítmica, na verdade, para achatar essa escala que é tão grande. Então, para calcular o nível de intensidade sonora de um certo barulho, de um certo som, a gente pega a intensidade do som e divide por I0. E este I0 é a mínima intensidade audível, internacionalmente reconhecida como 10 na menos 12 watt por metro quadrado. Claro, para poder resolver uma questãozinha de nível de intensidade sonora, o cara tem que ter uma noção mínima de logaritmo, né? Lembrar que logaritmo é a base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando, né? Isso é importante saber, certo? Bom, uma coisa legal de a gente ver então, já que a máxima intensidade audível é 1 watt por metro quadrado, né? Vamos calcular aí quanto é que vale 1 watt por metro quadrado em nível de intensidade sonora. Ficaria log de 1 sobre 10 na menos 12. 10 na menos 12 passa para cima, 10 na 12. E o logaritmo decimal de 10 na 12 é o próprio 12, né? Porque a base é 10. Qual é o número que eu vou levar o 10 para dar 10 na 12? É o próprio 12. Então fica 10 vezes 12. Quer dizer que o nível de intensidade máximo audível antes de começar a ter
até comentei com vocês ao longo do ano que tem a campeã mundial de berro lá, que vai a 123 decibel, uma mulher berrando. Certo? Ela consegue atingir um nível de densidade sonoro maior que 5 homens gritando ao mesmo tempo. Não sei qual a anomalia genética, ela berra. E os aparelhos de som que emitem mais que 80 decibel já tem que ter um alerta. Mais de 80 já vem um adesivinho. Cuidado, esse aparelho pode danificar, né, o seu sistema auditivo. Então tem que usar com parcimônia, usar com cuidado. E vocês sabem, eu sempre aviso, nunca houveram tantos jovens surdos em função do fone de ouvido. Não é que não é para usar, é gostoso usar, escuta a tua música, mas não bota no limite, porque se tu bota no limite, tu tá com certeza gerando alguma consequência aí para o teu sistema auditivo. Efeito Doppler, o que é efeito Doppler mesmo? É quando a frequência percebida pelo observador é diferente da frequência da fonte, certo? O que é timbre? É o que nos permite distinguir entre os diferentes tipos de sons, não é isso? É o que nos permite distinguir a fonte que originou o som. Tem a ver com o formato da onda. São outros detalhezinhos interessantes. Muito obrigado, galerinha, e até daqui a pouco.